Miguel Santoban, procura interna no ano que vem. Vai ser um ano ainda mais difícil para os portugueses. Como é que se consegue travar este movimento descendente? Coisas concretas que seja possível de fazer por parte eventualmente do Executivo, que deveriam ser feitas, e por parte dos portugueses? Ora bem, nós em macroeconomia, na política orçamental, costumamos distinguir entre os chamados efeitos keynesianos e os efeitos não keynesianos da política orçamental. Um efeito keynesiano é aquele efeito talvez mais facilmente entendível ou mais habitual nas discussões sobre estes assuntos, e que é a ideia de que, de facto, uma contração da despesa, uma redução do déficit tem um efeito recessivo. Eu estou convencidíssimo que este efeito vai, de facto, atuar. Quando se reduzem os vencimentos dos funcionários públicos, eles vão comprar menos, eles vão ter mais dificuldades. Quando o Estado também reduz alguns consumos, evidentemente que isso gera dificuldades nos seus fornecedores e por aí fora. Mas há também um chamado efeito não keynesiano. Neste caso, porque é que esse efeito é importante? Porque esta consolidação orçamental é fulcral para que nós possamos alcançar condições de financiamento aceitáveis para a nossa economia. E, portanto, se não fosse adotada uma política de redução do déficit e de consolidação, não necessariamente exatamente com estas componentes, porque isso poderia ser feito eventualmente de outras formas, mas o que é certo é que existe um dado agregado importante, que é o déficit, e um outro agregado importante, que é a evolução da dívida pública. Se não se contivesse esse crescimento, nós teríamos dificuldades tremendas. Ou seja, se já vamos ter os efeitos keynesianos, ao menos que os efeitos não keynesianos também sejam alcançados. Para que esses efeitos não keynesianos sejam alcançados, nós temos de ter credibilidade. E para termos credibilidade, como o Dr. Banha dizia, nós temos de ter uma execução orçamental de facto muito bem acompanhada e muito bem controlada. Aquilo que se diz tem de ser exatamente aquilo que se faz e aquilo que acontece. Porque só assim é que os responsáveis políticos depois podem, de facto, vir dizer com pleno fundamento: nós estamos a fazer, vejam. Não é? É preciso, neste momento, ver para crer como São Tomé. Exatamente. Nós estamos nesse estado. Também, e, portanto, eu penso que neste momento o que é preciso fazer é, de facto, ser extremamente rigoroso do ponto de vista da política orçamental para que os custos que todos nós vamos ter tenham, de facto, alguma recompensa. Senão ninguém compreende, não é? De rabo na boca, não saímos daqui. Isso mesmo. Eu ia-lhe colocar uma questão sobre o Banco Central Europeu. Sim. E se calhar a gota d'água é o Banco Central Europeu vir agora dizer que precisa de um aumento de capital. Ou seja, está mesmo a chegar ao fim a capacidade do Banco Central Europeu continuar a ajudar a emprestar e a comprar dívida dos vários países, não é? Pois, o dinheiro do Banco Central Europeu é como o dinheiro do Banco Central português. É como o dinheiro lá de casa também, não é? Como o dinheiro lá de casa, não é? Portanto, não é inesgotável, não é? É evidente que eles têm a faculdade, portanto, de fazer moeda, não é? Portanto, nós não podemos fazer moeda, não é? Sim, mas isso depois também causa aí umas pressões inflacionistas. Causa pressões inflacionistas. Mas se calhar neste momento, um bocadinho de um cheirinho de inflação, se calhar não era mal para fazer crescer um bocadinho a economia, não é? Isso era aconselhável, Miguel Santoban? Não me parece que as pressões inflacionistas neste momento sejam o grande problema da economia europeia, convenhamos. Por isso, se calhar, um bocadinho o cheirinho de inflação já não fazia mal, não é? Pois, portanto, era capaz de não ser mal. Não sou eu que vou dizer que eles estão a fazer mal. Não, mas no seu entender, na sua opinião de economista. Não, mas atenção, o que o Banco Central Europeu está a fazer ainda não é monetizar a dívida pública. Portanto, o que eles as operações são esterilizadas e são compras no mercado, secundário da dívida pública. Não se trata ainda de mecanismos mais próximos do chamado quantitative easing. De qualquer modo, qual é a leitura que faz desta possibilidade de um aumento de capital? Ainda não vi estas notícias, ainda não percebi muito bem como é que se isto se pode relacionar ou não com este tipo de... Exato, a minha dúvida era se podemos... Um aumento de capital, quem tem que subscrever são os países, não é? Portanto, os seus membros, não é? Portanto, agora, se os países membros, portanto, a maioria está no estado em que está, não é? Como é que vão...
portanto, como é que vão subscrever capital, não é? Portanto, como é que vão meter capital no Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu... E aí põe-se outro problema, Alda. Qual é o problema? Pode dar partida, portanto, condicionar e limitar essa medida. Estará a Alemanha disposta, que é o principal acionista do Banco Central Europeu, portanto, a pôr dinheiro para isso? Será a senhora Merkel? E a Alemanha, que em princípio vai crescer, aliás, que este ano cresce mais que previsto e para o ano vai continuar a crescer, não é? Portanto... Mas aí resta saber se a senhora Merkel está disposta, portanto, a pôr dinheiro, portanto, no Banco Central Europeu com aquele objetivo e com o fim e com a função que tem vindo a ser dado ao banco, de estar a comprar dívida dos países como Portugal e Espanha e outros, não é? Ou estar a emprestar dinheiro à taxa que tem vindo a emprestar, não é? Francisco Banha, além do rigor da execução orçamental, há economistas, por exemplo, o Daniel Bessa, ainda a semana passada, em entrevista ao público, dizia que... Uma grande entrevista, que devia ser bem divulgada. Dizia que eram preciso mesmo medidas mais drásticas, que a situação nacional não se compadecia com o orçamento do Estado que vamos ter para o ano que vem. E que precisávamos era que o déficit caísse para o ritmo que a economia vai crescer. Exatamente. Era aquela palavra que eu estava a dizer há pouco, de aniquilar. Quer dizer, se não se fizer isso, aniquila-se a economia. Portanto, é esse o problema que o professor Daniel Bessa coloca na mesa. E por isso que... Agora, como é que isso se faz? É o tal rigor que tem que ser feito, mas eu penso que, apesar de tudo, se aquilo que foram... as medidas que foram tomadas, ainda por cima, em acordo com os dois partidos, o Partido Socialista e o PSD, se forem cumpridas, se houver coragem para se efetivamente fazer e não haja depois setores favorecidos face aos outros, como já temos estado a ver, todos os dias acabam por vir notícias, vai ser difícil, não. Agora, mas se se cumprir aquilo que foi assinado, eu penso que já é suficiente, porque, como nós sabemos, ainda... Pelo menos é muito bom, não é? Já é bom, porque ainda ontem a Ernst Young divulga um estudo que prevê uma taxa de recessão para a economia portuguesa para o próximo ano de 0,7%, o que é duríssimo, não é? E, portanto, eu percebo as palavras do professor Daniel Bessa, eu penso é que se para já for feito esse controle, já não é mau. E depois os empresários portugueses podem e vão dar com certeza um contributo, porque há coisas extremamente interessantes a passar-se em Portugal. Veja-se o caso concreto do azeite. Passou-se de uma produção do azeite, uma coisa incrível, 30 mil toneladas por ano para 100 mil toneladas por ano, que já nos permite até quase ser exportador. Claro que estamos muito longe de 1,5 milhões de toneladas dos espanhóis, mas já conseguimos, por exemplo, quando há pouco dizia das economias dos países emergentes, estamos a exportar muito para o Brasil. E, portanto, setor a setor, eu acho que se conseguirão fazer medidas muito interessantes e podem ajudar. Agora, os empresários têm que ter, também, vamos à outra questão que se referia anteriormente, que era algumas políticas, a questão da política fiscal, não podemos continuar a ser muito agressivos relativamente às PMEs, não podemos. E estas questões, a política fiscal, na minha opinião, está desfasada da realidade e deste contexto de macroeconomia. E se isso não for posto se não houver alguma ponderação ao nível fiscal, o código contributivo, a questão dos 5% agora do pagamento sobre os recibos verdes, é contraproducente. A economia paralela vai aumentar significativamente no próximo ano, por força deste tipo de mecanismos, porque não é só Portugal que tem problemas a nível interno, toda a Europa tem problemas a nível interno, os mercados não crescem, toda a gente quer exportar. E se nós não formos competitivos, vamos ter muitas dificuldades. E quem tem que tomar decisões tem que pensar nisso. E acho que não está a pensar. Não, eu acho que para já eu antevejo uma série de temas para termos em cima da mesa no ano que vem, não é? Sim, sem dúvida. Sim, essa parte fiscal, portanto, essas medidas de contenção fiscal e, portanto, que estão a apertar todo o sistema, vão ter um efeito, já se viu, portanto, a procura interna caiu, para o ano que vem vai cair, portanto, resultando dessas medidas fiscais. E esta ação, como diz o Dr. Banha agora, a forma como é tratado o contribuinte, portanto, como são tratadas as PMEs, as empresas, não é? Isto denota que aqui não há um sistema fiscal. Neste momento, quase se pode dizer que isto é um terrorismo fiscal. Quer dizer, a forma como as finanças estão a atuar no sentido de cobrar dinheiro de todas as maneiras efetivo é terrorismo fiscal puro. O outro aspecto que eu gostava também de dizer relativamente à parte fiscal é que há aqui um efeito que, nestas medidas de curto prazo, que o Governo se esquece destas medidas fiscais. Por exemplo, o sistema fiscal, portanto, pode ser utilizado como uma forma até
ser um multiplicador da economia, se criar incentivos. Veja o que está a passar, nós já falámos disso aqui, o problema dos PPRs, portanto, fala-se na poupança, criar poupança. Os PPRs, com as medidas fiscais que estão a ser tomadas no sentido de reduzir aquelas vantagens para quem compra PPRs, vai reduzir quem e vai investir em PPRs. O PPR, sua maioria, têm vindo a ser explorados pelas seguradoras e fazem parte do seu volume de prémios, do seu volume de negócio. O setor segurador representa cerca de 9% do PIB português. 9%. Ora, se eu criar medidas em que eu estou a cortar os incentivos para que se façam PPRs, é óbvio que o setor segurador vai ver o seu volume de negócio reduzido. Lá vamos não contribuir para o crescimento do PIB. Vai ser uma medida fiscal que vai fazer com que o PIB não vá crescer diretamente. Objetiva, esta. É, com certeza, objetiva. Eu também vou ter que cortar aqui a nossa conversa, infelizmente. Agradeço aos três a vossa presença nesta Comissão Executiva, mais uma vez. É o ponto final da Comissão Executiva. Amanhã vamos falar do mercado do trabalho. Até lá, já sabe, fique connosco, fique com a ETV.